mais uma vez a oportunidade de nos reunirmos para louvar e exaltar ao Senhor. E Isaías 9, o versículo 6, nos diz: porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Que maravilhoso saber que chegou um presente para cada um de nós, que foi Jesus Cristo. E nós vamos cantar o cântico de número 21 do nosso cancioneiro, que fala: forte Deus, Conselheiro maravilhoso, Pai da eternidade, o Príncipe da Paz. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o povo em densas trevas viu grande luz. Você já conhece esta grande luz? Que você possa receber a Jesus no seu coração. E para aqueles que já conhecem, nós vamos exaltar o Rei dos Reis nesta noite. Aleluia! Gostaria de compartilhar com vocês um testemunho e um agradecimento a Deus e um agradecimento também a todas as pessoas que tornaram possível um sonho, um projeto do coração de Deus. Para quem não sabe, meu nome é Keila, eu sou a filha dos majores Ana e Felipe. Eu trabalho desde 2015 no Hospital Amparo Maternal, juntamente também com o Centro de Acolhida. O Hospital Amparo Maternal, nós somos apenas uma maternidade, e no Centro de Acolhida, então, funciona a parte social. Lá nós abrigamos mulheres, gestantes e crianças em situação de vulnerabilidade social. Então, lá nós temos moradores de ruas, dependentes químicas e um grande número também de mulheres refugiadas. E há um tempo atrás, então, surgiu uma oportunidade de entrarmos no Centro de Acolhida e lá dentro da maternidade, como Exército de Salvação, como igreja, através dos grupos musicais, através da Brigada de Cantores, que é o nosso coral, através da banda de metais, com os nossos pandeiros, os nossos sorrisos, o nosso canto. E nós tivemos a oportunidade, por conta da época do ano, por ser Natal. Então, nós tivemos esse convite de irmos até esses lugares e cantarmos músicas
de Natal, músicas que falavam de Jesus Cristo, do seu nascimento, músicas que contavam a história, o plano de salvação para a humanidade. E lógico, né, ao falarmos o nascimento de Jesus, nós também estávamos falando que um dia ele iria morrer numa cruz por nós, mas que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Nós cantamos e tocamos sobre o amor, sobre a graça, sobre o perdão. Nós cantamos e falamos sobre a luz que brilhou e destruiu as trevas. Nós cantamos sobre a graça maravilhosa de Jesus. E neste ano, por conta da pandemia, tantas restrições de nos reunirmos, de aglomeração, e as gestantes, os bebês, né, fazem parte desse grupo de risco. Nesse ano, as portas, elas se fecharam por conta de toda essa situação que nós estamos vivendo. Mas, Keila, por que você está falando isso? Eu quero agradecer, eu quero testemunhar que quando essas portas foram abertas, nós entramos por elas. Nós aproveitamos e agarramos essa oportunidade e nós pregamos sim sobre o Evangelho de Jesus Cristo, sobre a verdade do Natal. Nós temos aquela ideia na nossa mente que pregar é um pastor em cima de um púlpito, é um pastor de terno e gravata, é alguém com a sua Bíblia na mão, mas há diversos ministérios, há diversas formas de falarmos de Jesus. E nós fomos lá e nós utilizamos uma ferramenta que nós temos, que é a música, que é o som. Só que para isso acontecer, nós tínhamos vários músicos, vários cantores, nós chegávamos nesses lugares após um dia de trabalho, de cansaço, em horário de pico, metrô, ônibus, né? Carregávamos os nossos instrumentos, uniforme, pasta, músicas. E eu agradeço a Deus pelos líderes que ficavam responsáveis por toda essa parte de logística. E não éramos apenas nós aqui do Central, mas nós tivemos ajudas de ex-salvacionistas, amigos, parceiros, pessoas do Quartel Nacional, pessoas do Colégio de Cadetes, enfim, pessoas que estavam aqui no Brasil de férias e se juntavam a nós, pessoas de outros estados que estavam passando as férias aqui em São Paulo, também se juntavam a nós. Então foram várias pessoas, né? É uma grande mobilização. Nos últimos anos também nós tivemos a participação dos jovens soldados da Escola Bíblica Dominical. E mais recentemente, nós também tivemos o convite para nos apresentarmos no Hospital Santa Catarina da Avenida Paulista. Lá um hospital de grande porte, um hospital particular, né? Nós cantávamos e nos apresentávamos no saguão do hospital e nós éramos gravados e simultaneamente o nosso canto, a nossa música, ela era disponibilizada nos quartos dos pacientes. Aqueles pacientes acamados que não podiam sair dos seus quartos para nos assistir ali presencialmente. Mais uma porta se escancarou e nós entramos por ela. Então o meu testemunho é de gratidão a Deus. É de gratidão porque de alguma forma, nesses natais aí que se passaram, a gente pôde servir ao Senhor com alegria. A gente pôde levar a palavra de salvação para pessoas carentes, pessoas doentes, pessoas que estavam em grande sofrimento, porque elas estão distanciadas de suas famílias. Enfim, eu louvo e agradeço a Deus por essa oportunidade e pela sua vida, que se dispôs a marchar, a dar, né, a caminhar uma milha extra para que esses eventos acontecessem. Toda honra e toda glória ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Vou ler Lucas, capítulo 1, verso 68. Louvemos o Senhor, o Deus de Israel, pois ele veio ajudar o seu povo e lhe dar a liberdade. Enviou para nós um poderoso Salvador, aquele que é descendente do seu servo Davi. Faz muito tempo que Deus disse isso por meio dos seus santos profetas.
Ele prometeu nos salvar dos nossos inimigos e nos livrar do poder de todos os que nos odeiam. Disse que ia mostrar a sua bondade aos nossos antepassados e lembrar da sua santa aliança. Ele fez um juramento ao nosso antepassado Abraão. Prometeu que nos livraria dos nossos inimigos e que ia nos deixar servi-lo sem medo, para que sejamos somente dele e façamos o que ele quer em todos os dias da nossa vida. Amém. Estamos passando rapidamente para desejar a todos vocês, nossos amigos, familiares e todos os salvacionistas um Feliz Natal. Cuidado, celebre com moderação, porque o vírus continua aí. Que Deus os abençoe. Um Feliz Natal. Muita paz, muita alegria. Deus os abençoe. Amém. Amém. Estamos nos aproximando do Natal, dia em que vamos celebrar mais uma vez o nascimento de Jesus. E para quem me conhece sabe que eu amo muito, muito o Natal. Eu tenho que admitir que eu gosto muito das comidas gostosas que servimos nessa época, da troca de presentes, e todos nós gostamos de dar e receber algum presente. Eu gosto também das lindas decorações que são feitas e do festival de luzes nesta época. Quantas luzes maravilhosas eu posso olhar da janela da minha casa. Mas eu amo o Natal por causa da mensagem da graça extraordinária de Deus. No nascimento de Jesus está a maior história de amor
que o mundo já ouviu. Uma história que começou em uma cidade bem pequena, mas que se espalhou pelo mundo. E na palavra de Deus, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, nos diz que Deus tanto amou o mundo, que deu o seu único Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Que amor tão grande Deus teve por cada um de nós, porque Ele enviou o seu único Filho para vir aqui na terra, nasceu como um bebê e num lugar tão humilde. Que presente maravilhoso Deus tem para cada um de nós. E nesses dias que antecedem o Natal, que nós possamos celebrar e lembrar do grande e perfeito amor de Deus por nós. Celebre a salvação que há em Cristo Jesus. Celebre porque em Jesus nós podemos ter perdão para os nossos pecados. Celebre porque Jesus veio para nos resgatar da escuridão para a sua maravilhosa luz. A luz, Jesus Cristo, chegou na minha vida, este presente maravilhoso. E que esse presente, Jesus Cristo, possa chegar até você também, hoje, nesta semana, nos dias que se aproximam do Natal. Celebre Jesus Cristo e que você e a sua família, onde vocês estiverem, tenham um Natal feliz e abençoado por Jesus Cristo. Tudo é Jesus para mim, para você. Vamos orar. Pai, nós queremos te glorificar, queremos te adorar, queremos te agradecer pela vinda de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Pai, queremos orar por aquele que estará trazendo a tua mensagem fundamentada na tua palavra. Pedimos que o teu Santo Espírito fale aos nossos corações, aos corações de todos aqueles que estiverem assistindo este culto, esta reunião. Pedimos que o Senhor fale, toque nas vidas, naqueles que estão passando por dificuldades, por problemas, naqueles que estão desesperançados, aqueles que estão passando por momentos difíceis, aqueles que estão se sentindo bem, enfim, Senhor, fala a cada um de nós, segundo o teu desejo, segundo a tua vontade, Senhor. Usa o teu servo para transmitir o teu recado para o nosso coração. Nós oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.
Eu não sei você, mas eu gosto do Natal. As minhas boas memórias, ou algumas das minhas boas memórias, estão no Natal. Eu lembro da minha infância, me recordo da minha adolescência, me recordo das minhas filhas crescendo e de cada uma delas se envolvendo na questão do Natal, das peças natalinas, dos jograis, me recordo de cada uma delas. Em outras palavras, eu gosto do Natal. É uma época diferente. Tem luzes, tem enfeites, tem anjos por todo lado, tem árvores, tem presépio, tem animais, tem pessoas, tem gente pobre se enriquecendo, tem gente rica se empobrecendo, tem gente de longe se aproximando e tem gente de tão perto se afastando. Por outro lado, eu também tenho de reconhecer que, diferente de mim, há quem não goste do Natal. Há quem tenha trauma do Natal porque naquele período perdeu um ente querido, ou uma tragédia, ou uma desgraça aconteceu em sua vida. Há quem reaja diferente de mim, talvez de você. Há quem veja o Natal somente como uma festa consumista de gastar dinheiro e que até goste e faça isso. Há quem veja o Natal numa perspectiva econômica, de que é preciso incentivar o consumo e a gastança para que a economia possa girar. Mas, naqueles dias em que se anteciparam ao primeiro Natal, houve 3 reações diferentes. E eu gostaria de ler o texto sagrado do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 2. Eu não vou ler todo o texto, os versículos de 1 a 12, mas eu gostaria de ler os versículos de 1 a 6. Diz assim: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que uns magos do Oriente vieram a Jerusalém. Do Oriente, os teólogos conversam, há muitas especulações a respeito de o que o escritor sagrado refere-se a respeito de Oriente. E há uma turma aí que vai dizer que o Oriente era o Oriente extremo, e na época simbolizava a China, mas são especulações, não sabemos. E eles chegam em Jerusalém, vão ao palácio do rei, não vão à periferia, não vão aos pobres, porque se um rei nasceu, ele deve ter nascido em um palácio. Se um rei nasceu, ele deve ter nascido entre gente importante. Eles vão ao palácio de Herodes e perguntam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela lá no Oriente e nós viemos aqui para adorá-lo. Ao ouvir isso, Herodes ficou alarmado e com ele toda a Jerusalém. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhe perguntou onde o Cristo devia nascer. Eles responderam: em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta: e você, Belém de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. Se você continuar lendo, vai observar que ao receber essa informação dos escribas e sacerdotes, Herodes retorna aos magos que provavelmente estavam hospedados no seu palácio e diz: vão, encontrem o menino, adorem, presenteiem-no e depois retornem aqui, me digam onde ele está, porque eu também quero ir e fazer o mesmo. Os magos saem, vão para Belém, encontram o menino,
em um local simples, pobre, talvez pudéssemos dizer miserável, ficam admirados, mas entregam-lhes presentes e o adoram. Em sonho eles são avisados e retornam por outro caminho, retornam para o lugar de onde vieram por outro caminho. Então vamos lá, quais são as reações que houve naquele primeiro Natal? A primeira reação foi a reação de Herodes, que viu Jesus como seu rival, viu Jesus como seu competidor, viu em Jesus como alguém que veio para destroná-lo, viu Jesus como alguém que veio para levar fora a sua felicidade. Observem que o texto sagrado vai nos dizer que quando os magos chegam, ele fica perturbado com a notícia de que o rei dos judeus nasceu. Ele fica perturbado, é como se ele dissesse: ele me perturba, ele não me deixa dormir, ele quer roubar o meu status, a minha posição. E estão dizendo que ele será o novo rei. Então, só por ouvir falar que nasceu um menino que viria a ser rei, ele já acha que veio para tomar o lugar dele. Fica perturbado, não consegue dormir e simplesmente começa a tramar e a maquinar como tirar a vida desse menino. A segunda reação de Herodes aqui, então ele é rival, mas ele é aquele que me perturba, ele é aquele de quem eu tenho medo. Herodes tem medo do Cristo que nasce, porque Jesus chega e tira o sossego dele. Tira o sossego dele. Causa insônia, não só a ele, mas alvoroça toda a cidade, nos diz o versículo 3. A cidade eu entendo, talvez a cidade tenha ficado admirada que chegou uma comitiva vinda de outro país, falando em outro idioma, e dirigiu-se ao palácio de Herodes. Não era qualquer dia que aparecia uma comitiva vindo de tão longe, mas causa medo em Herodes. Então Herodes vê Jesus como seu rival, como aquele que o perturba, como aquele que lhe tira a paz, causando-lhe medo, e também como aquele que causa ansiedade, porque ele poderia afetar os planos que ele tinha de permanecer no trono para todo o sempre. Portanto, alguém que tira a paz dele, que causa medo e ansiedade nele. O que é que ele faz? Ele planeja eliminar o menino. Ele simplesmente planeja tirar a sua própria vida. Então essa é a primeira reação, a reação de Herodes. A segunda reação é a reação dos escribas e fariseus. São indiferentes, são profissionais da religião, conheciam o texto sagrado, sabiam que o Messias viria, sabiam onde o Messias nasceria, ensinavam sobre o Messias, pregavam sobre o Messias, ministravam seminários sobre o Messias, dirigiam liturgias sobre o Messias ou liturgias messiânicas, alimentavam a esperança do povo sobre o Messias. Mas é interessante que eles mesmos não criam em nada daquilo, ou mantinham-se indiferentes, completamente indiferentes. Eles estavam ocupados demasiados naqueles que estavam fazendo, nas suas aulas, nos cultos, nas cerimônias, que não conseguiam desfrutar da esperança e da expectativa da vinda do Messias. Portanto, se tornaram indiferentes. A terceira reação foi a reação dos magos, dos sábios do Oriente, que eram buscadores da verdade.
que criaram neles expectativas de que algo naquele tempo, algo aconteceria. E de tão longe, buscando, pesquisando, talvez durante décadas, astrônomos, olhando as estrelas, percebem um brilho diferente e saem sem destino, saem sem rumo, entendendo que essa estrela os guiaria a um lugar diferente, que essa estrela os guiaria a uma pessoa diferente, àqueles a quem sempre estiveram buscando. Eles não mediram esforços, não mediram sacrifícios, não economizaram, viajaram durante anos como buscadores, simplesmente para levarem presentes ao menino Deus e para adorarem. Então, enquanto Herodes tem uma atitude de ver em Jesus um rival, um competidor, alguém que o destronaria, enquanto os escribas e sacerdotes são meros funcionários religiosos que levam esperança ao povo, mas eles mesmos não esperam nada. Os magos são diferentes, são buscadores que querem presentear a Jesus, são buscadores que querem encontrar e adorar a Jesus, são buscadores que querem, juntamente com outros, ir a Jesus, não importa onde eles estejam, e não medem sacrifícios e esforços para isso. Gostaria de terminar contando uma história. Duas mulheres foram a um shopping center, a um restaurante num shopping center, restaurante chique, para almoçarem, e estavam felizes almoçando. De repente, um amigo se aproximou delas, cumprimentou elas e perguntou qual era a ocasião tão especial, porque elas estavam tão alegres, tão felizes, e conversando alegremente em companhia uma da outra. E uma das mulheres disse: bem, é o aniversário do meu bebê, do meu filho, e nós estamos celebrando o aniversário do meu filho. E ele perguntou o seguinte: é? E onde é que está o bebê? Onde é que está o menino? Onde é que está a criança? Ela disse: está em casa. Você não acha que eu iria trazer ele para esse restaurante e estragar o nosso almoço aqui, não é? Então, a maioria das pessoas nos nossos dias, infelizmente, celebram o nascimento de Jesus, celebram o nascimento do Salvador, mas preferem deixá-lo longe, preferem deixá-lo distante. Eu até vou dizer o seguinte: alguns preferem que ele fique na igreja, não querem convidá-lo para virem celebrar no seu lar, na sua vida, onde eles estão. Meus irmãos, minhas irmãs, o Natal não é uma celebração religiosa. O Natal é uma celebração daquele que estava longe e vem para perto, daquele que estava distante e se aproxima, daquele a quem nós não poderíamos ir e ele vem a nós. O Natal é um período para nós celebrarmos aquele que era invisível e se tornou visível, aquele que era mistério e que se desenrola, se desembrulha e toma forma humana, daquele que era o Todo-Poderoso e que se torna um de nós, frágil e vulnerável. Assim sendo, desejo a você um Feliz Natal, desejo para a sua família um Feliz Natal, que você celebre em família. Aproveite que ainda estamos em tempos de pandemias,
de pandemia e devemos continuar nos protegendo, não podemos fazer aglomeração e celebre em família, cante, adore o menino Jesus, presenteiem-se uns aos outros, perdoem-se uns aos outros, aproximem-se uns dos outros e abracem, ainda que virtual, uns aos outros. Que Deus abençoe e que o ano vindouro seja melhor do que este ano. Que Deus abençoe a você e a toda a sua família.